Vamos chamar já o Felipe Frazão, que está diretamente da China acompanhando essa visita do presidente Lula ao país. Ele que viajou a Pequim no momento de tensão global, né, com os Estados Unidos, e agora faz um contraponto ao presidente Donald Trump em discurso a executivos de empresas chinesas e brasileiras, um seminário empresarial Brasil-China. Vamos colocar um trechinho da fala do presidente, que disse que a parceria entre Brasil e China é indestrutível. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China. E nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Bom, Frazão, conta pra gente um pouquinho dessa manifestação, né? O presidente começou lendo um discurso, terminou no improviso, mas que recados você destaca além dessa parceria aí indestrutível? Pois é, essa parceria indestrutível o Lula agiu aqui como... Ele primeiro estava falando para empresários aqui, né? Tradicionalmente nas viagens do presidente são feitos alguns encontros para a comunidade empresarial, para empresários brasileiros que o acompanham, que viajam para cá, e para os empresários locais chineses, todos eles ligados ao Estado. Aqui, é claro, as empresas aqui são estatais, têm uma participação relevantíssima. Aqui não se faz negócio na China sem aval do governo. Mas ele agiu quase que como um advogado da China, né? Ignorou que as últimas notícias de que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo, né, sobre a redução das tarifas por cento, o tarifaço que havia sido inaugurado pelo Trump, e centrou fogo no Trump mais uma vez, falando que ele tentou para o planeta Terra, né, falou dos prejuízos que isso traz, associou isso também a uma tentativa de soberania dos países. Ele está com esse discurso desde que ele foi a Moscou nos últimos dias. Eu estava lá também, veio na mesma linha. Também em Moscou ele fez uma crítica direta ao Trump, e aqui ele disse que a China, pelo contrário, não é um inimigo, né? Tem sido tratado como inimiga do comércio mundial, mas não. Para Lula, na verdade, a China se comporta como um país, né? E faz negócios com países que foram esquecidos. Está falando justamente do Sul global, está falando da África, da América Latina, sobretudo, também um pouco da Ásia. É um recado direto aos próprios Estados Unidos. E a União Europeia também, existe essa crítica corrente de que as regiões foram esquecidas. E é um alinhamento total de discurso, Carol, Raíssa e Eliane, entre o Lula e o Xi Jinping, né? Vamos falar muito claramente. E na parte política, Frazão, o que tem de previsão? Que hoje foi mais um encontro com empresários, né? Na parte política, como é que vai ficar essa agenda? Exatamente. O Lula hoje é um dia dedicado a empresários. Pela manhã ele recebeu uma montadora de automóveis que vai se instalar no Brasil, anunciou mais de 1,3 bilhão de dólares em investimentos no Brasil, vai se instalar em Goiás para a produção de 3 novos automóveis chineses que estão invadindo as ruas do Brasil, né, elétricos, híbridos, e depois com 2 empresas do setor de energia que também vão fazer investimentos no país, e com a Norinco, que é uma gigante estatal chinesa da área de defesa. Muita atenção, tem interesses, já manifestou interesses na Avibraz, que é uma empresa estratégica para a produção de equipamentos do Exército Brasileiro, com sistema de mísseis em tempos de guerra, né? A gente sabe que tão distante do Brasil, mas todo o mundo está se rearmando. Essa empresa vai para o Brasil, não só com esse interesse, também está com interesse em petróleo e gás, vai ter alguma interface de relacionamento com a Petrobras, mineração com a Vale, e eles vão chegar também com a segurança pública. O governo Lula está entendendo que eles podem agir na segurança, que é um tema muito sensível para o governo Lula. Existe uma PEC da segurança pública, um plano de segurança, e o ministro Rui Costa falou que eles aqui têm equipamentos de monitoramento, reconhecimento facial, equipamentos que podem ser importantes para o Brasil, para modernização, inclusive drones e outros. Essa empresa se chama Norinco, uma das gigantes do mundo de defesa, e quem mais produz equipamentos aqui para o exército chinês, o Exército de Libertação Popular. Amanhã
é que ele vai cair na política. Vai se encontrar pela manhã já com Xi Jinping, num fórum com a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Tem outros presidentes aqui, como o Gustavo Petro, da Colômbia, e o Boric, Gabriel Boric, do Chile. Vão ter um discurso, vai ser divulgado um comunicado conjunto, que vai abordar algumas coisas de interesse dos dois lados, principalmente a China está pressionando, né, para que haja recados mais claros em defesa de seus interesses. Isso costuma ocorrer. Depois ele vai para a reunião, aí sim, visita de Estado no Palácio do Povo, com Xi Jinping, reunião privada, inclusive, vai ser recebido à noite, depois de todas as reuniões, e uma declaração de ambos, a imprensa. Aí eles vão para uma reunião reservada e um banquete na residência do Xi Jinping. É muito bom ter você aqui com a gente, Frazão. Você que esteve na Rússia e que agora está na China, poderia traçar uma diferença da viagem aos dois países, porque na Rússia foi uma viagem política cercada de autocratas e ditadores. Já na China, o que está em jogo são interesses bilaterais, comerciais, econômicos, ou seja, há uma diferença bastante forte entre a ida à Rússia e a ida à China. Total, uma diferença muito grande. Aqui há um interesse empresarial grande, há medidas concretas já anunciadas, né? E em anúncio, né, haverá outras medidas anunciadas até o fim da viagem. Aqui tem negócios ocorrendo, a gente não viu na Rússia, né? A gente viu alguns interesses ali bilaterais sendo discutidos, mas ali na Rússia era uma viagem de demonstração política, né? Era uma discussão. O assunto principal era a questão da guerra da Ucrânia, que era o pano de fundo, né? Uma celebração da Segunda Guerra Mundial, da vitória contra o nazismo, mas num país em guerra. Aliás, o Xi Jinping também estava lá, né? É o parceiro estratégico, o principal aliado do Vladimir Putin. Mas esse foi o anúncio e foi muito controverso, né? Uma viagem delicada. O Lula reagiu, tem muita gente do governo que também não concorda, né, com a visita a um país em guerra, onde os líderes ocidentais todos não pisam desde a guerra na Ucrânia, né, desde 2022, quando a guerra começou. É uma demonstração clara de que o Lula fez ele fala que isso é um multilateralismo, eu preciso visitar e falar com todo mundo, mas há momento para fazer isso, né? Aqui na China não. Aqui na China, claro que vai ter também a questão política, da geopolítica, da geoeconomia, né, dessa distribuição de tarifas, a disputa com os Estados Unidos, mas ele está vindo também em dois países que rivalizam bastante com os Estados Unidos, nem sempre com o governo Trump, no caso do Putin, né, já que eles se admiram mutuamente, tem uma certa relação, mas Xi Jinping e Estados Unidos não, aí é disputa mesmo, disputa de poder econômico, e é muito diferente, dá muito, a gente vê, Eliane, muito claramente o tamanho, a dimensão lá, né? Lá tinha uma comitiva muito menor, apenas 3 ministros. Aqui praticamente eu acho que Brasília está vazia hoje, viu? Porque a maioria dos ministérios mais robustos estão aqui, exceto a educação. Saúde está aqui, tem uma quantidade grande. O ministro Padilha já fez anúncios também de parcerias para vacinas, para produção de insulina. Quer dizer, daqui ele vai voltar com uma bagagem um pouquinho mais cheia para o Brasil, com mais resultado para mostrar, muito mais do que da Rússia, onde certamente o que ele levou foi mais desgaste político. Muito bem, esse é o Felipe Frazão trazendo essas últimas informações quentinhas lá direto da China, onde acompanha ainda a agenda do presidente e toda essa comitiva que ele detalhou aqui pra gente. Obrigada, viu, Frazão? Bom trabalho. Obrigada, Frazão. Um relato muito, muito completo. Tchau. Parabéns. Bom, a gente vai continuar com a Eliane Cantanhede para trazer agora um panorama do que a gente deve esperar de política aqui no Brasil, né? Porque o Congresso ainda está bastante esvaziado. Estava vendo aqui que até o Arthur Lira, né, que está à frente ali da isenção do imposto de renda, ele até ia viajar para Nova York, onde participaria de alguns eventos ali do LEAD, do Grupo LEAD, do Brasil Week. Esse, pelo jeito, vai ficar, mas tem muita gente que está nesses tours aí fora do país, né, Eliane? Na verdade é o seguinte, a gente teve o feriadão
do Carnaval, o feriadão da Semana Santa, o feriadão do 1º de maio. E agora a gente está tendo o feriadão das viagens, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, está nos Estados Unidos para participar de um evento de discussões com empresários amanhã em Nova York, lá em Nova York. Eu também queria estar junto, mas enfim. E aí ele não apenas está lá, como levou juntos os líderes do PL, do PP e do MDB, que são grandes partidos do Senado, e também estão lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Além disso, a Câmara parada. Além disso, você tem o Senado. Bem, onde está o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já foi para o Japão com Lula, já foi para o Vietnã com Lula, ele agora está na China com o presidente Lula. E, enfim, e com ele também estão líderes da Câmara, como, por exemplo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, também está na comitiva. Ou seja, o que vai acontecer na Câmara e no Senado essa semana? Nada, na dica de nada. A gente está em maio, chegando a meados ali, praticamente meados de maio, e o Congresso não entrou em ação, não começou a trabalhar. O primeiro semestre vai acabar, e a gente vai concluir que foi mais um semestre perdido. E como é que foi a semana passada? Na semana passada, trabalharam a beça. Na Câmara, trabalharam muito. Trabalharam para o quê? Trabalharam para aumentar o número de deputados de 513 para 531, e isso significa o quê? Mais salário de deputado, mais gabinete, mais funcionários, mais carros, mais ajuda moradia, ajuda gasolina, ajuda viagem, avião. Ou seja, é um precinho que você, nosso ouvinte, está pagando. Mas não é só você não, porque Raíssen, Carolina e eu também. E além disso, o que a Câmara decidiu na semana passada? Votou aquele projeto inconstitucional para sustar os 5 processos aos quais o deputado Alexandre Ramagem responde como réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Durante o fim de semana, a ministra Carmen Lúcia votou e tem aí já unanimidade da primeira turma para derrubar a sustação de 3 desses processos. Ou seja, o Ramagem se livra de 2, porque ele é acusado de ter cometido esses 2 crimes já diplomado deputado, então ele fica livre desses 2. Mas os outros 3 que ele é acusado de ter cometido como diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ele vai continuar, sim, respondendo por eles no Supremo Tribunal Federal. E também a primeira turma da Suprema Corte também decidiu por unanimidade que a sustação desses 2 processos contra o Ramagem não se estende aos outros integrantes do núcleo crucial da tentativa de golpe, que inclui quem? Jair Bolsonaro, os generais dele e o almirante Almir Garnier. Muito bem, detalhou bem aqui. Esse pessoal todo de folga depois vai discutir a escala 6x1 também, né, Helene? Mais para frente, né? Mais para frente, Tá bom, é um bom tema para eles discutirem lá. Eu queria que você falasse também um pouquinho agora das movimentações, próximos movimentos em relação à devolução do dinheiro roubado de aposentados naquele escândalo do INSS. Gente, que barafunda, que confusão, né?
Quando o presidente Lula foi informado pelo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos Rodrigues, que foi ao Palácio da Alvorada informar ao presidente sobre a operação da roubalheira de aposentados e pensionistas, o presidente Lula deveria ter rapidamente reunido a área técnica dele, da equipe técnica do INSS, do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia, etc., e dizer o seguinte: vamos nos preparar porque vem aí o tsunami, né? Mas não. Eles ficaram batendo cabeça. O Lula demorou muito para demitir o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, demorou muito e escolheu mal o sucessor, porque escolheu exatamente o braço direito do Carlos Lupe, que também tinha sido informado desde 2023 da roubalheira, e agora eles estão batendo cabeça para discutir e ter soluções. Para que os lesados, os aposentados e pensionistas roubados, saibam se foram mesmo e enquanto foram roubados. Aí o governo diz: é só entrar no meu INSS que está tudo lá. Aí eu pergunto: quantos milhões de aposentados e pensionistas que recebem ali, a maioria, o grosso, recebe 1.000 e poucos reais, sabe entrar no meu INSS, sabe entrando, vai procurando e vai achar tudo facilmente, descobrir se foi roubado, se não foi roubado, e depois vai saber tomar as providências. Muito poucos. E aí, nesse final de semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está no exercício da presidência enquanto o Lula está na China, né, na Rússia e agora na China, o Alckmin anunciou o seguinte: que a Caixa Econômica Federal está estudando a hipótese de abrir espaço para que os roubados, os velhinhos, digamos assim, roubados, possam ir presencialmente à Caixa para se informar se foram, se não foram, quanto foram, desde quando, etc. Bem, esse é um problema. O outro problema é quem vai pagar a conta. Porque até agora, o que o governo diz? As entidades que roubaram já estão com dinheiro bloqueado, com recursos bloqueados, imóveis, patrimônios, e vão devolver. Mas tem dois problemas aí. Primeiro, muitas dessas entidades são entidades fantasmas, né? Tem endereços falsos, tem nomes falsos, tem laranjas. Ninguém sabe quem é que vai ser o responsável por pagar tudo isso. Primeiro isso. Segundo, a lei permite que o governo bloqueie e automaticamente desvie esses recursos para os lesados? Ou você tem que ter todo o processo judicial, legal, que demora, que tem aquela burocracia toda, pode demorar anos. E aí, se não for assim, quem vai ter que pagar é o Tesouro. E quando você fala Tesouro, ele não é um mercado que é abstrato, que não tem cara, que não tem nome, que não tem endereço. Tesouro é cada um de nós. Ou seja, inclusive quem foi roubado, ou seja, os aposentados e pensionistas roubados, vão ter que acabar de alguma forma sendo chamados para ressarcir a eles próprios. Gente, está muito mal parada essa história e o governo precisa levar isso mais a sério. Reúne todo mundo, põe técnico, em vez de botar só ministro, só o presidente disso e daquilo, põe aquele técnico como a minha mãe foi, que trabalhou a vida inteira no instituto e conhece os sistemas, conhece as regras, põe lá e dá uma solução. Agora, a boa notícia para o governo é que a gente, dia após dia, fala aqui na tal da CPI
ou na CPMI, ou seja, CPI mista da Damares Alves, que aliás é outra senadora que está em viagem, e não se fala mais nisso. Por quê? Porque está evidente, o Lula inclusive falou nessa viagem internacional, que o esquema foi montado, começou todo e foi montado no governo Bolsonaro. Ou seja, atire a primeira pedra quem é que não tem alguma culpa nessa desordem toda. Só que a responsabilidade de ressarcir, né, e dar explicações, neste momento, é do governo Lula. E tem essa história de tentar usar também a estrutura dos Correios, né, para fazer esse atendimento pessoal, né, particular, exclusivo com as pessoas que não se dão tão bem assim com os aplicativos, né, e as questões envolvendo conectividade de celular, quem sabe também ajude. Mas é isso, estamos precisando dessas respostas o quanto antes, porque tem muita gente que está aí aflita para saber se o dinheiro vai ser devolvido, e somando de pouquinho em pouquinho, né, desde 2019 muitos deles, pode dar um tantão aí para receber.